Saudações voadores! Estou trazendo para vocês um vídeo de Flyff Universe. Neste vídeo vou explicar construções para Blade ou Lâmina, desde atributos, habilidades, quais habilidades desbloquear e quais são os melhores equipamentos para cada tipo de construção de personagem. Mas afinal, o que é build? Build significa uma construção específica de um personagem em termos mecânicos de jogo. Geralmente envolve a escolha de classe, características opcionais e um conjunto de táticas ou objetivos específicos para aquele personagem. No início você não tem profissão e será chamado de vagrante ou vagabundo, característica de quem caminha sem rumo determinado, perambula ou vagueia, vivendo de forma desocupada, sem ocupação fixa ou vontade de realizar suas tarefas. Enquanto não realizar sua primeira mudança de profissão no nível 15, não poderá usar outros equipamentos para se defender e atacar, além de escudo e espada ou escudo e machado. A escolha fica a seu critério. Atributos até o nível 15, coloque tudo em força, ou seja, distribua todos os pontos nesse atributo. Para personagens de combate corpo a corpo, a força aumenta o dano físico, permitindo eliminar monstros com mais rapidez. Ao atingir o nível 15 e escolher sua primeira profissão, seus pontos de atributos e habilidades serão automaticamente reiniciados. Você também receberá um pergaminho de redefinir habilidades, ou pergaminho de reskill. Dica: guarde esse pergaminho no banco, localizado no escritório público, ao lado do correio, na cidade. Em algum momento você vai precisar dele. Antes de começar, vou explicar rapidamente. Dano 1 contra 1, como o nome já diz, você vai eliminar um monstro por vez. AoE, ou dano em área, você vai bater e correr em um monstro por vez, até juntar uma quantidade que consiga segurar o dano de todos ao mesmo tempo, e finalizar com um combo de habilidades físicas. A partir do nível 60, fique atento à distribuição dos pontos de atributos, pois é aí que você começará a passar raiva, se ainda não tiver decidido que tipo de personagem quer ter. Nas habilidades, provavelmente você vai ter pontos para deixar todas nível máximo, mas eu não gosto de desperdício de pontos. Sempre coloco pontos somente para ir desbloqueando as que são realmente necessárias. Fez sua primeira mudança de classe ou escolheu sua primeira profissão de mercenário no nível 15, no NPC Mercenário Militar Mustang. Atributos. Atributos acima do nível 15, coloque força total, ou seja, todos os pontos em força. Para o mercenário, aumentará o ataque corpo a corpo e o dano físico causado pelo personagem. Habilidades. Por opinião pessoal, não coloque nenhum ponto em habilidades de vagrante após o nível 15, mesmo que pareça irresistível, pois essas habilidades se tornam inúteis. Além disso, observe os requisitos necessários para o desbloqueio de habilidades. Mercenário, ataque básico e AoE, dano em área. Você vai desbloquear as habilidades passivas de acordo com a arma que for utilizar. Se for usar machado, coloque proteção, nível 5. Se tiver elemento na arma, aumente potencializar arma ao nível máximo. Machado pesado ao nível máximo. E maestria do machado nível máximo. Se for usar espada, coloque proteção nível 5. Se tiver elemento na arma, aumente potencializar arma ao nível máximo. Espada ardente, nível máximo. E maestria da espada, nível máximo. Uma habilidade que eu acho útil para lutar contra monstros ou outros jogadores é Rede, que prende o inimigo no lugar. Para desbloqueá-la, coloque proteção, nível 5. E golpe de escudo, nível 10. A habilidade AoE, dano em área, golpe retalhador, só pode ser desbloqueado no nível 30. Para desbloqueá-la, coloque golpear, nível 4.
Voragem, nível 6 e Desarme, nível 8. Se for aumentar os níveis com a habilidade em área, deixe Golpe Retalhador no nível máximo. Assim que você pegar a missão na Mestra Blade Corel e realizar as missões de mudança de profissão para Blade no nível 60, seus pontos de atributos serão reiniciados automaticamente. Atributos: Blade, ataque básico, dano puro com suporte. Nesta construção, seu personagem será Ringmaster dependente, ou seja, vai precisar de outro personagem da classe Ringmaster para ser o seu suporte, pois ele tem habilidades de aprimoramento temporário ou buffs que vão suprir a falta de destreza do seu personagem. Então, coloque força total, ou seja, todos os pontos em força, porque para personagens de combate corpo a corpo, quanto mais força tiver, maior será o dano físico que seu personagem vai causar. E pode acreditar, será um dano absurdo. Blade, ataque básico, dano puro, sem suporte. Nesta construção, você não vai ter outro personagem para lhe oferecer suporte. Então, não terá a vantagem das habilidades de aprimoramento temporário do Ringmaster, que supririam a falta de destreza do seu personagem. Com isso, vamos compensar essa desvantagem colocando pontos de atributos em destreza. Como temos uma infinidade de construções de personagens, pesquisei a fundo e formulei duas que considero as melhores para jogar sem a necessidade de um suporte grudado atrás de você, tirando assim a dependência de um suporte. Analise também os adicionais dos seus equipamentos. A cada 5 pontos distribuídos, coloque 3 em força e 2 em destreza, proporção de 60-40 de 100%. Ou, a cada 4 pontos distribuídos, coloque 3 em força e 1 em destreza, proporção de 75-25 de 100%. Blade AoE, Area of Effect, ou área de efeito, com a habilidade em área Dança da Lâmina. Coloque destreza total, ou seja, todos os pontos em destreza, pois o dano da habilidade em área Dança da Lâmina é escalado com destreza. Os pontos colocados em destreza também vão aumentar. Bloqueio corpo a corpo, bloqueio à distância, esquiva, precisão e velocidade de ataque. Blade AoE, Area of Effect, ou área de efeito com a habilidade em área Lâmina Sônica. Coloque apenas 50 pontos em força e distribua todos os pontos restantes em destreza. À medida que subir de nível, adicione todos os pontos ganhos em destreza, até o personagem alcançar o nível máximo. O dano da habilidade em área Lâmina Sônica é escalado com força e destreza. Portanto, não é necessário colocar mais de 50 pontos em força, pois isso seria desperdício de pontos. Se você retirar os pontos de destreza para colocar em força, vai perder os outros atributos que a destreza fornece. Habilidades. As habilidades passivas são muito importantes, pois são utilizadas em todas as construções,
Nas habilidades de mercenário, desbloqueie as passivas de acordo com a arma. Se for usar machado, coloque proteção nível 5, potencializar arma nível máximo, machado pesado nível máximo e maestria do machado nível máximo. Se for usar espada, coloque proteção nível 5, potencializar arma nível máximo, espada ardente nível máximo e maestria da espada nível máximo. Habilidades úteis, mas opcionais. Proteção nível 5, golpe de escudo nível 10 e rede nível máximo. Nas construções de dano em área, coloque golpear nível 4, voragem nível 6, desarme nível 8 e golpe retalhador nível máximo. Essa habilidade será utilizada do nível 30 ao 65 para desbloquear Dança da Lâmina, ou do nível 30 ao 70 para desbloquear Lâmina Sônica. Nas habilidades de Blade, coloque Investida Silenciosa, nível 5, Dança da Lâmina, nível máximo, Penetrar Armadura, nível 4, Frenético, nível máximo e Lâmina Sônica, nível máximo. Observações: nas duas construções de dano 1 contra 1, você vai subir os níveis utilizando o ataque básico, sem habilidades de dano, utilizando apenas as passivas de arma do mercenário e frenético, que não funciona com habilidades de dano, pois essa habilidade reduz 50% do dano causado por elas. Na construção AOE, área de efeito com a habilidade em área Dança da Lâmina com destreza total, você vai utilizar as passivas de arma do mercenário de acordo com a arma que estiver usando, vai atrair os monstros golpeando-os com o ataque básico e finalizar com a habilidade em área Dança da Lâmina. Na construção AOE, área de efeito com a habilidade em área Lâmina Sônica com 50 pontos em força e o restante em destreza, você vai utilizar as passivas de arma do mercenário de acordo com a arma que estiver usando, vai atrair os monstros golpeando-os com o ataque básico e finalizar com a habilidade em área Lâmina Sônica. E, para concluir, os equipamentos nos quais você deve focar para ambas as construções do Blade, ataque básico, dano puro, são os que têm os adicionais em chance crítica, dano crítico e força. Já os equipamentos que você deve focar para ambas as construções do Blade AOE, dano em área, são os que têm os adicionais em porcentagem de saúde, bloqueio, dano de habilidades e destreza. Gostou do conteúdo? Então não deixe de curtir o vídeo. Quer receber mais conteúdos como esse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e marque para receber todas as notificações. Deixe um comentário com as suas dúvidas ou opinião, pois para mim elas são muito importantes. Muito obrigado por assistir e até a próxima!